Agro 360 está no ar, estamos aí para você em todas as plataformas de áudio, estamos no canal Rural, estamos também no nosso canal do YouTube e você sempre curtindo com a gente bate-papos bacanas sobre o agronegócio e hoje trazemos uma pessoa, uma celebridade dentro da informação do agronegócio. Vera Ondey, ela é jornalista, editora de agro na Forbes Brasil. Tudo bem, Vera? Tudo bom, Rafael? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, por você é uma celebridade. Ter a Forbes aqui com a gente hoje é fascinante. Não, a gente só é jornalista do setor e a gente só vai atrás das boas histórias, no fundo é... Isso é importante, a gente precisa de boas comunicações, né, Vera? Isso é importante ter a nossa força do agro dentro de uma potência, né, da plataforma da Forbes. Vamos falar um pouquinho da Vera Ondey. Como é que começa a sua história dentro do agronegócio? Nossa, começa quando tudo era mato ainda. Antes de desbravar tudo. Antes de desbravar, eu sou jornalista. Eu me formei em jornalismo em 1986. Meu primeiro emprego foi na Quatro Rodas. Né? Nada a ver com agro por enquanto. Vamos lá. Nada a ver com agro. Embora eu nasci no interior. Você né? é de onde? Eu sou de Santa Fé do Sul. Eu morava do lado de um delegado agrícola. Né? E eu ia nos dias de campo com ele. Era criança, 13 anos, 14 anos. Eu ia nesses dias de campo, mas ia porque eu gostava, não porque pensava em fazer comunicação no agro. Eu cheguei a prestar vestibular para agronomia, no mesmo ano prestei para agronomia, mas prestei para jornalismo, e fui no primeiro dia de vestibular, no segundo, no terceiro já não fui mais. Eu decidi ali que eu queria ser jornalista. E no jornalismo de agro eu estou desde 91, né, quando eu... Bastante tempo. Bastante tempo. Eu sempre gostei dessa ideia, né, de fazer algo que tivesse um peso social. Né? E para mim, falar da produção de alimentos, falar num produtor rural, para mim tinha uma função social isso que me atraía no jornalismo agro. Mas quando você formou, você falou que foi para Quatro Rodas. Começou então... Eu me formei na Quatro Rodas. Você já pensava em fazer alguma coisa ligada pro agro ou não? Não, nada. Não pensava nisso. Quando eu me formei, eu já estava dentro da Editora Abril, prestando um serviço, né? E a proposta era ir para Quatro Rodas, porque não havia nenhuma mulher, né, na Quatro Rodas. Falou, vai ser lá a primeira mulher lá a trabalhar nos guias. Já tinha trabalhado uma jornalista, mas não feito um teste, né, para trabalhar na Quatro Rodas. Eu fiquei pensando, falei, eu vou. Aí fiquei bastante tempo lá na Quatro Rodas, num período em que tirar férias, né, você cuidar da sua saúde mental não estava no dia a dia das pessoas. Né? Não existia isso. Então, por isso, talvez se fosse hoje, eu teria continuado nessa área do jornalismo. Mas quando eu olhava para fora, eu falava assim, qual jornalismo que faz um trabalho social? E eu via a produção de alimentos, justamente por ser do interior. E aí eu... Então, falei, a sua tendência a ir falar para o agro foi mais por uma vontade de ter algo social do que propriamente o agronegócio? Ou não, a soma dos dois? Então, para mim, falar de agro tem esse peso social, né? Quando você fala de agro, você está falando de um mundo da produção de alimentos, da produção de energia, né? Empregos, e que faz a roda girar, né? Você tem 20 a 30 cadeias de produção de alimentos, bioenergia, fibra, né? Você está falando da vida das pessoas, você está falando de um produtor de leite que levanta às 4 da manhã. Né? Você está falando de um produtor que vai trocar uma máquina que ele está fazendo conta lá. Olha, se eu for trocar essa máquina, olha, quantos pés de laranja, né? Quantos ovos, quantos litros de leite, quanto de carne mais eu tenho que produzir, né? Para pagar uma máquina, para pagar uma tecnologia. Então, você está falando da vida das pessoas, né? Isso, para mim, é social. E aí, nesse clique de falar, vou falar do agro, então, foi 91 que você falou que começou. Foi 91. E foi para onde? Eu comecei num jornalzinho que chamava... Lá em Santa Fé do Sul ainda? Não, aqui em São Paulo já. São Paulo? Era um jornal, era um veículo era um veículo de uma distribuidora de carnes, que eles... Não existiam consultorias ainda, todas as consultorias maravilhosas que tem hoje não existiam, e eles
pegava um preço nos frigoríficos e depois fazia um boletim e mandava para os clientes deles. Eu falei, vou lá, né? Aí vi que eles precisavam de uma pessoa para tocar esse serviço e fui. Aí, certo dia, chegou lá uma revista, né? DBO. Aí eu abri a revista. Eu falei, quero trabalhar nessa revista. Pus minhas coisas debaixo do braço. Legal. Liguei pro... Você não conhecia a revista ainda? Não conhecia. Eu li lá, Demétrio Costa, marquei uma entrevista com o Demétrio. Aí cheguei lá... Você nem conhecia ele, não sabia conhecia. Quem era? Cheguei na sala dele, lembro até hoje. Ele olhava as coisas assim, era tudo coisa de turismo, né? Tudo... Aí eu falei, bom, vim para trabalhar aqui, né? Aí ele passou, aliás, passou a primeira matéria foi sobre cavalos. Cavalo? Minha primeira matéria do agro foi sobre cavalos, depois foi uma sobre... Que foi, você lembra? Qual foi a matéria? Foi um levantamento sobre o manga larga. Olha, né? Que bacana. E depois eu fiz uma matéria sobre gado, né? Sobre produção de boi. E aí falei, é isso que eu quero fazer, é esse o mundo que eu quero me dedicar como jornalista, né? E aí fiquei na DBO. Mas de cara, quando você mandou, fez o contato com a DBO, você já levou o currículo e chegou, já acertou de cara? Eu levei meu currículo, o que era? Eram aquele matérias, jornalzinho, né? Que você... Era, o jornalzinho ele me contratou por conta disso, porque eu ficava vendo números lá da venda de carne, desse boletim, né? Chamava Informe Boi. E ele me contratou por conta disso, mas o que eu levei foram matérias da época da Quatro Rodas, né? Experiência, então estava só na questão do automobilismo. Não tinha nada... Exatamente, principalmente na área de viagens, né? Foi para isso que eu fui para Quatro Rodas. Eram os guias na época, a gente fazia os testes de 50 mil quilômetros dos carros, né? E fazia parte de restaurantes, de avaliar hotéis, de avaliar os passeios, né? Enfim, que a ideia era, a gente vai antes para você não errar depois, né? Então, todos os erros que poderiam cometer, éramos nós, repórteres, que estávamos com essa tarefa, né? E aquilo que você fez para Quatro Rodas foi fundamental para que ele falasse, bom, isso aqui é o que ele queria para a DBO. A escola Abril de jornalismo era uma coisa muito interessante, porque era apuração, tempo todo, era a checagem absoluta. Enfim, isso me ajudou muito no jornalismo, quando eu passei para o jornalismo agro, que era contar as histórias, principalmente na DBO, que é uma revista que faz uma tradução da técnica, né? Era traduzir para uma linguagem jornalística uma técnica de inseminação, uma técnica de como cuidar da pastagem, né? Enfim, e numa época em que as tecnologias estavam chegando no setor. Eu lembro quando eu comecei, sabe, você falar de dar um sal proteinado para o gado, dava uma matéria de capa, né? Então, era só o sal fino, né? O sal exatamente. Branco. Então, era um desafio também, né? Você aprender a linguagem, aprender as técnicas, né? Estudar um tema que você vai falar. Vou falar de... Porque o seu conhecimento técnico nesse momento não era tão grande, então, dentro do agro. Quando eu entrei no agro, eu não sabia a diferença de um pé de boi para um pé de mesa. Né? É verdade. Eu gostava do tema, mas eu não tinha nenhuma informação. Quando eu entrei, a primeira coisa que eu pensei, falei, bom, vou fazer um curso de zootecnia, né? Para ficar uma pessoa entendida da coisa. Aprimorar o conhecimento. Eu cheguei a fazer vestibular para zootecnia, mas aí eu pensei, bom, se eu fizer uma faculdade de zootecnia, eu vou ter as minhas verdades como zootecnista. E para um jornalista, a pior coisa que você pode fazer na sua carreira é ter as suas verdades, né? Então, o jornalista tem que perguntar. Olha que então, eu falei, se eu for fazer uma faculdade de zootecnia, eu vou ser um especialista em zootecnia. Para que eu vou perguntar para um produtor, para um professor? Entendeu? Então, o importante, assim, que eu sempre tive na minha cabeça, eu vou estudar as matérias que eu vou fazer. Aí você não foi para a zootecnia? Qualquer tema, até hoje, qualquer tema que eu vou fazer uma reportagem, vou fazer uma matéria, eu vou estudar aquele tema, né? Porque eu digo assim,
O jornalista, né, para mim, é um ser que ele tem um conhecimento vasto como o mar. A gente conversa sobre qualquer assunto, mas a água chega até na canela. E para essa água chegar para cima, eu preciso entrevistar um produtor, eu preciso entrevistar um professor, eu preciso ir atrás da informação. Aí eu transformo isso em reportagens. Olha que legal. A água tá até na canela, dali para cima você tem que escrafunchar e mandar buscar. Exatamente. Não ter medo de fazer pergunta, né? Não ter medo nunca de fazer uma pergunta. Sofreu muito preconceito nessa época de uma mulher entrar no meio do agro para entrevistar? Você fazia o quê? Produtores, pecuaristas, né? Agricultores? Sempre em fazendas, né? E a vida da gente era Aceitaram viajar. bem naquele momento, na década de 90 ou não? Foi normal? Tem uma certa normalidade porque... Como eu trabalhava numa revista que a gente precisava estudar muito, né? Exatamente para fazer essa parte técnica da coisa ser digerível, né? É óbvio que a gente era vista como um elemento estranho, né? Por ser mulher ou por ter pouco conhecimento técnico? Eu acho que as duas... Conhecimento técnico, eu falei, eu sempre... A curiosidade... Tá fácil de pegar, tá fácil, né? Você vai, por quê, mas por que isso, por que aquilo? O que eu acho é que as mulheres, tanto na comunicação de modo geral, como em outros setores, nesses últimos anos foi quase uma tomada de espaços, né? Foi uma conquista de espaços, né? Óbvio que eu sabia que eu tinha que me preparar bastante, né? Alguns episódios aconteceram, né? Do entrevistado não prestar muita atenção naquilo que eu estava perguntando e tal, e como eu já sabia que eu tinha que estudar bastante, eu já ia preparada, né? Para não... Mas, óbvio, preconceito contra mulheres sempre tem. Eu sou de uma época que não tinha mulheres muito na comunicação de modo geral, né? Então, foi uma conquista de todas as mulheres. E no agro não foi diferente. Hoje tem muitas mulheres trabalhando na comunicação do agro. Muito mais, né? Mas sempre teve o pé da mulher dentro. Eu lembro eu era muito pequeno, meu pai tinha uma veterinária que dava assistência pra gente lá e a gente adorava, era bacana ver isso. Legal. As exceções, né? As exceções sempre eram existiram. exceções, hoje é mais comum, né? E existe muito espaço ainda, esse grande crescimento de núcleo de mulheres no agro, eu acho maravilhoso ver isso. Eu lembro que em 2008, eu falei assim, vou fazer um site, um blog, né? Era a época dos blogs. Vou fazer um blog para falar de mulheres no agro, né? Aí fui lá, comprei o endereço, né? Chamava Mulheres e Pecuária. Fiz o projeto, falei, vou falar sobre mulheres, né? Aí coloquei no ar, mandei para várias pessoas e foi assim um balde de água fria, porque Verdade, porque 2008 tinha Lehman Brothers, né? O mundo estava derretendo, né? E eu ia falar de mulher na pecuária, não fazia sentido para a época, né? E aí eu abortei o projeto, né? Eu abortei o projeto porque... Que pena. Porque eu, no fundo, eu me senti diminuída. Eu falei, gente, eu pensei um troço que não faz sentido. E realmente, naquele momento, não fazia sentido, mas hoje... Talvez hoje seja um sucesso, olha. Tudo tem um seu momento histórico, né? Tudo se encaixa depois na história. E hoje você vê, assim, o tanto de núcleo de mulheres que tem. Outro dia eu estava fazendo uma lista, né, de núcleos, né, estruturados de mulheres. Só assim, numa primeira tacada, eu listei lá uns 30, 40 grupos de mulheres, né? São mulheres que estão indo... São muito respeitadas dentro do setor, né? Que estão indo para a gestão das fazendas. Isso tem uma história nisso, tem um desenvolvimento histórico, né? As mulheres, elas só foram para as engenharias e a administração na década de 90, né? Que foi inclusive um projeto da ONU, né? De você... Eu não gosto da palavra, mas dar poder, né? Empoderar as mulheres em profissões onde elas não estavam. E aí, sim, houve um movimento, né, das mulheres ir para as engenharias e para a administração, que é onde os grandes CEOs, os grandes gestores estão, com essa formação.
E as mulheres começam a ir para a engenharia, começam a ir para a administração, e elas começam a subir na gestão das fazendas. Foi por onde elas começaram, vão tomar conta da gestão. E isso é espetacular, porque é um caminho sem volta, né? Sem dúvida. E grandes resultados a gente vê hoje de mulheres que estão à frente de muitas fazendas aí, que estão tendo resultados significativos mesmo, né? Com muita maestria tocando isso. Quanto tempo foi, então, de DBO? Nossa, foram 16 anos. 16 anos nessa plataforma que eu acho E dentro do DBO você falava de tudo? Eu fui para cuidar do mercado de leilões. O mercado de leilões, o mercado de leilões praticamente não existia. Mercado de tourinhos, né? E não existia essas plataformas, né, que tem muita gente que está nos assistindo agora que não sabe, mas o leilão não era televisionado, era só em loco naquela época, né? Então você convidava ali os clientes e não tinha uma transmissão, não existia. Mas os canais rurais de transmissão de leilão foram surgir, acho depois, que 95, não mais, acho que mais, talvez, eu não sei precisar agora. O canal do Boi, sim, nessa época, e depois os outros canais, que depois veio a Bandeirantes, veio o Canal Rural, que são plataformas super importantes nessa difusão, né? O canal do Boi um pouquinho. Mas aí naquela época os leilões eram os leilões presenciais na fazenda, a maioria das vezes, ou dentro dos recintos de exposição. E você fazia o quê? A cobertura do quê? De dados, de números? A gente, assim, a DBO nasceu com leilões, né? Então, a gente estruturou, a minha entrada na DBO também começou com a estruturação de banco de dados. Não existia ninguém que fizesse um banco de dados para dizer, olha, vendeu X touros esse ano, vendeu X fêmeas, sêmen, tal, não existia. Então, a minha entrada na DBO foi também na organização desse banco de dados. Tudo na caneta. Antes era tudo na caneta, era uma cobertura pontual. Né? E aí houve uma mudança que a gente começou a ver mercado. Né? Porque uma coisa é você falar, olha, X leilão vendeu tantos animais, tal, tá nesse universo. Você fala da média de preço do leilão, mas o bacana disso tudo é você chegar no final do ano, chegar no final do semestre e falar, olha, aconteceram 200 leilões, aconteceram 1.000 leilões, e nesses 1.000 leilões foram vendidos 5.000 touros, foram vendidos 10.000 vacas, o preço médio é esse mercado está nessa temperatura no Centro-Oeste, olha, no Paraná o que aconteceu foi venda de prenheses, né? Então isso não existia. Então a minha entrada na DBO foi na organização desses dados. Né? E eu vi nascer o mercado de tourinhos. Tourinhas foi nesses anos 90, 2000, que aí você falar em tourinhos, você falar no mercado estruturado de tourinhos, você mostrar como a tecnologia, né? Como a ciência e a inteligência dos programas de melhoramento genético está chegando na ponta, né? Então, o importante de você melhorar um animal é que aquela genética que vai dar 1 quilo a mais, vai dar uma arroba a mais, vai dar um bezerro a mais, chegue na ponta, chega no produtor de carne. Então, os leilões de tourinhos democratizaram muito essa genética, né? Foi espetacular esse movimento. Vera, você foi fundamental no momento ali de crescente ascensão dos leilões, do mercado, né? Isso foi importante. E dados hoje que a gente tem, que a tecnologia a nosso favor coloca hoje, né? Facilmente, qualquer clique aqui a gente tem, como os aplicativos e tudo mais, você fazia mês a mês. Dia a dia, na verdade. Dia a dia. Brasil inteiro. Na época, nossa, tinha... E para buscar informação naquela época do que estava acontecendo no Centro-Oeste, como é que fazia? Na época, a gente cobria o serviço de cerca de 120, 130 leiloeiras. Hoje não existe esse número de leiloeiras no país, houve um enxugamento de mercado, enfim. Mas eram cerca de 130, 140 leiloeiras. Tinha uma pessoa só para isso o tempo todo, pegando os mapas de leilões e organizando esses dados nesse banco, que daí a gente trabalhava em cima desse banco. Olha, e cobrindo pontualmente os leilões, né? Indo em leilão, conversando com os produtores, conversando com os compradores dessa genética. E isso, a revista DBO, ela foi fundamental para um processo aí de informação, né? De levar para as pessoas. Nessa época não tinha as tecnologias que a gente está falando aqui. Ela nasceu com leilões, né? A DBO nasceu com os leilões, é uma plataforma de informação muito importante na pecuária ainda hoje. Eu sou cria dela, né? No agro eu sou cria da DBO.
Aí depois, em 2010, né, eu fui convidada para ser editora da Dinheiro Rural. Dinheiro Rural. Que é da Editora 3. Aí fiquei 10 anos como editora da Dinheiro Rural, que aí, na verdade, era um jornalismo também que era pouco ainda difundido na época, que era o jornalismo de negócio mesmo, né? De falar do agro como um negócio, né? Tanto é que quando eu entrei lá, é uma coisa que me incomodava muito, que eles falavam, é a caras do agro, né? Porque falava só de gente que estava em celebridades. Celebridades e tal, né? Aí eu falei assim, nossa, mas isso não é legal, né? Aí eu fui conversar com o Lula. Mas esse slogan, ele era o quê? Não, a gente ouvia. Era nos paralelos, né? Ela não se assumia nessa posição. Não, mas aí um dos diretores falou, não, a gente acha até legal falar isso, porque é uma maneira de se diferenciar, que é contar a história de um produtor do ponto de vista de negócio dele. E aí eu fiquei apaixonada por isso, né? Porque aí independe do tamanho do produtor, né? Independe se ele é um produtor lá que tem 100 mil hectares, 200 mil hectares, se ele tem 30 mil bois, se ele tem 100 mil bois, ou se ele tem 10 hectares, ou se ele tem 5 mil bois. Qual que é o negócio, né? Qual que é o negócio por trás do que ele faz, né? Ele é sustentável do ponto de vista social, econômico, né? Ele faz o quê, né? No fim do dia, o que gera, né, de riqueza para a sociedade aquele produtor? Independe do tamanho, é o negócio dele. Eu sempre faço essa pergunta para entrevistados aqui na questão do pequeno, né? O pequeno tem que ser tão valorizado quanto o grande, né? O resultado dele, em percentual, por vezes, pode ser muito mais significativo. Né? E esses pequenos precisam de um apoio, né, da nossa... O pequeno, o que me incomoda quando você fala em agricultura familiar, no pequeno produtor, é ver esse produtor, desculpa a palavra, como um jeca, né? Como uma pessoa. Isso me incomoda muito como jornalista, né? Porque ele é um produtor rural, ele tem que ter a melhor tecnologia para a realidade dele, ele tem que ter as melhores ferramentas para a realidade dele, e ele tem que sobreviver com aquele negócio, ele tem que ter uma vida digna com aquele negócio, ele tem que criar os filhos dele com aquele negócio. E é muito difícil você fazer, porque hoje o resultado está em larga escala, né, Vera? Então, eu acho que grandes resultados estão em larga escala. Mas as cooperativas respondem a essa demanda do pequeno, né? Ontem esses dias eu estava no congresso da Ciaves, né, que é de aves e suínos. Tem grandes produtores? Tem, mas essas duas cadeias, ela é praticamente comandada por grandes cooperativas formadas por pequenos produtores, né? Então, quando esse produtor entra em contato com uma tecnologia, né, que é lá o produtor de ovo, que ele produz um ovo a mais, né, ele começa a ter um resultado melhor quando ele produz, quando ele coloca a tecnologia, quando ele tem assistência para essa tecnologia, e quando ele vai para as cooperativas, né, ele se torna gigante. Unindo forças. E tem um pouco de preconceito no Brasil em relação às cooperativas, né? Tem gente que acha muita coisa, mas a cooperativa é um formato muito bacana, e que as que estão trabalhando sério estão tendo resultados realmente representativos. Né? As cooperativas passaram por uma transformação muito grande, né? No início da história das cooperativas, muitas tropeçaram, né? De cooperativas de agro, são cerca de 1.000 cooperativas. Esses números, quem tiver curiosidade, né, entra na Organização das Cooperativas do Brasil. Eles têm um site bem bacana, com bastante número. Mas depois, nos anos 2000, agora eu posso estar com as datas meio embaralhadas, mas assim, houve uma profissionalização muito grande das cooperativas. Né? Se você pega uma Coamo, né, no Paraná, ela está entre as maiores empresas do Brasil. Né? Ela é uma grande exportadora. Você pega uma Comigo, né, em Goiás, né? Gostaria de falar das 1.000 aqui, né? Mas são cooperativas, né? A Copacol, elas são cooperativas que se profissionalizaram de tal forma, né,
que são grupos que atraem produtores cada vez mais, e o produtor, quando vai para lá, ele sabe que ele vai ter um retorno. Então, assim, óbvio que tem muito pequeno produtor sem cooperativa. As cooperativas, elas funcionam muito bem aqui no Centro-Sul, né? Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, são excelentes. E eu penso que para muitas regiões ainda, para muitos produtores ainda, poderia ter muitas outras cooperativas. Mas eu acho que a questão dela estar mais no centro, no sudeste, no Paraná e tudo mais, é pela questão da expansão territorial. Quanto mais você vai subindo, também não tem a necessidade, né? Ou nos grandes também ela funciona com os grandes produtores, o cooperativismo vai bem com grandes produtores também. O grande produtor, ele já tem uma estrutura, né? A cooperativa, não precisa, né? Muitos não precisam. Eu já vi, assim, bastante casos, né, de produtores médios, eles se juntarem para fazer compras conjuntas. Isso é bacana, né? Porque aí ele pode ganhar na escala, médio produtor, por exemplo, sem ser uma cooperativa, né? Mas a cooperativa, ela está muito ligada a ao pequeno, né? Ao pequeno. Enfim. E eu acredito que o pequeno, sem um trabalho de cooperativa, não consegue sobreviver muito bem, né? Eu acho que tem que ser muito... ajuda, né? Ajuda muito, né? Mas eu acho que é fundamental aí, a união de forças é bacana. É bem bacana. Mas na Dinheiro Rural, você estava lá, firme e forte, e já veio direto para Forbes? Como é que foi essa transição? Não, eu voltei para DBO, porque eu gosto muito... Mas quando você foi picadinha pelo agro, você não quis voltar mais para 4 rodas ou qualquer... Não. Nunca mais, nunca mais pensei em... Quando tomou a vacina do agro, você não tirou mais o pé? Não, nunca mais. Aí você voltou? Eu voltei para a DBO porque eu gosto muito dessa área da transformação digital. Eu acho que é um mundo espetacular. Você está dentro desse movimento, né? A gente está no olho do furacão, e quando você está no olho do furacão, é difícil você enxergar o todo. Eu acho que todo mundo que fala em transformação digital hoje é esse redemoinho, né, de coisas acontecendo. E aí o Demetrio me convidou para voltar para fazer essa parte da transformação digital. Eu fiquei 1 ano e meio lá, e aí bateu outro bichinho dessa transformação do agro, que é falar para fora do agro, né? Essa é uma discussão do setor, isso, né? Isso é fantástico, isso é fundamental pro agro. É uma discussão gigante no setor falar para fora do agro. E aí a Forbes me falou, olha, vamos falar de agro? Eu falei, mas Forbes, eu sempre trabalhei em veículo do setor, né? Aí, vamos falar de agro? Eu falei, mas falar para quem? Bom, para fora do agro. Eu falei, bom, então vamos para a boca do leão, falar para fora do agro. E tô lá 1 ano, fez 1 ano agora em abril. Mas aí nessa questão, quando você voltou para a DBO, você estava fazendo só nessa transformação tecnológica aí e tudo mais. Que a gente fica assustado, né, Vera? O que será que vai vir depois disso? Parece que não tem nada mais para evoluir, de repente vem surpresas tecnológicas aí pra gente. Eu acho que a gente está no início ainda, né? Olha, em 2004 eu ganhei um prêmio em agro e teve uma palestra do Geomir Betting, que foi histórico, né? Uma pessoa histórica no jornalismo econômico, e ele foi dar uma palestra nesse evento. E ele falou uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Porque ele falava justamente das transformações, né, tecnológicas e digitais que o mundo experimentaria em 2004. E ele falou uma coisa. Ele falou assim, olha, na verdade, eu queria ser neto de mim mesmo, para ver o que vai acontecer no futuro. E eu falo a mesma coisa, hoje eu gostaria de ser neta de mim mesma, porque tem várias transformações, né? Uma é dessa da comunicação, porque você não é mais unidirecional a comunicação, né? A internet trouxe essa comunicação em rede, né? Essa comunicação que todo mundo fala com todo mundo. E, para mim, o jornalismo nunca foi tão importante porque você tem uma curadoria para falar isso, né? Para fazer isso, né? Uma coisa é você estar num grupo, né? E as pessoas se comunicam e falam e todo mundo produz conteúdo, né? E eu acho que o papel do jornalismo hoje é qual é a curadoria desse conteúdo, quais são as formas, né? A gente pensar em como você chegar em quem consome
essa informação, né? Tem um mundo, né? Tem um mundo dos influencers, né? Tem um mundo dos podcasts que tá, dos podcasts que estão estourando, isso é uma maravilha. Tem uma televisão já não mais falando com horário marcado, mas sob demanda sobre a demanda de quem está consumindo. Tem o impresso, né, fazendo essa transformação, que o papel é o de menos, o que importa é a comunicação que está lá, né? O rádio, tudo está em transformação constante. Então eu penso o que vai ser daqui 10 anos, né? O que vai ser? Como é que vai ser essa experiência, né, do consumidor de informação? Nós vamos falar já dessa passagem para a Forbes aí, como é que foi essa comunicação toda, mas antes, Rede Brasil de Jornalistas Agro. Nós vamos falar da Forbes já, mas essa rede é de uma importância fundamental também, né, Vera? Olha, a gente está bem empolgada com esse projeto que é muito novo, embora tenha uma história, né? A Rede Brasil de Jornalistas Agro, ela foi institucionalizada agora, dia 7 de abril passado, que é o dia do repórter. Mas é um movimento que começou em 2013, né? Quando a Viviane Taguchi, que é uma jornalista do setor, foi para a Argentina num congresso da IFAGE, que é a Federação Internacional de Jornalistas Agro. Essa federação está em 55 países, né? Tem as entidades, e ela reúne essas cerca de 55 países, essas entidades filiadas. A partir dessa participação da Viviane, que quando ela voltou para o Brasil, falou, gente, vamos organizar um grupo de jornalistas agro, né? Começou de modo informal, né? Aí foi feito um grupo no WhatsApp. Não, desculpa, o WhatsApp nem existia. Não. Foi feito um grupo no Facebook, né? Tem 700 jornalistas lá nesse grupo de... Todos do agro. Do agro. É uma página de jornalistas de agro. E aí veio nessa troca, né? As pessoas vão lá, colocam conteúdo, publicam o que estão fazendo, algumas discussões, enfim. Quando foi em 2019, veio um grupo de jornalistas, né, ligado à IFAGE para o Brasil. Eles vieram conhecer o sistema de produção do Brasil e quiseram conhecer essas pessoas que faziam parte desse grupo que estava lá no Facebook. Aí a gente organizou um evento, né? E vieram para o Brasil um jornalista canadense, acho que um norueguês, um argentino, um americano, né? E a gente fez um painel, né, exatamente sobre as novas ferramentas, né, do jornalismo. A gente falou da inserção do jornalismo online, como é que estava acontecendo nos vários países. E foi bem bacana, tinha umas 80 pessoas num auditório aqui em São Paulo. E a partir disso, a gente falou, bom, deu daquele comichão, a gente quer fazer parte da IFAGE, né? Porque é um local de networking, é um local que você pode trocar figurinha com jornalistas do mundo inteiro, né? Eu já fiz matérias na Argentina. A IFAGE e a Rede Brasil, tudo só agro. Só agro. Só jornalistas do agro. É Federação Internacional de Jornalistas Agro. Né? Assim, eu já usei a Associação Argentina porque eu precisava de fonte lá. Eu liguei, olha, eu preciso falar com tal pessoa, tal, e eles me ajudaram, né? E eles não tinham obrigação nenhuma de me ajudar, mas eu liguei para eles, falei, olha, eu preciso de informação. E aí, em 2019, depois desse encontro em São Paulo, com esse grupo da IFAGE, acendeu a vontade de também fazer parte da IFAGE. A gente chamou uma reunião aberta e compareceram 10 jornalistas, né? E foi esse grupo aí, durante a pandemia, né? Foi encontros online, a gente começou... Faculdade da pandemia para todo mundo. Pois é, foi nesse período da pandemia que a gente, fazendo... reuniões online, né? A gente então decidiu criar um estatuto que foi a parte mais difícil, né? Por que nós existiríamos, né? Por que nós formaríamos uma rede brasileira de jornalistas agro, né?
Então, nesses 2 anos, a gente chegou a um formato, né? Por que a gente existe. E a gente... bom, chegou no início desse ano, estava tudo pronto. E agora, o que a gente faz? Bom, agora vamos registrar, né? E qual é a função principal da rede? Então, a função principal nossa é agregar esses jornalistas que trabalham no setor, né? Para que a gente faça networking, para a gente tenha... Para a gente troque experiência com jornalistas do setor, para que ali dentro tenha oportunidades de trabalho, que a gente fique sabendo, olha, preciso de um jornalista lá no norte do país, né? Que seja um local de formação, né? O que é ser jornalista hoje? Qual que é o nosso papel? Entendeu? A ideia... Mas vocês dão treinamento, alguma assessoria ou não? É mais network de troca de informações? Em que pé que a gente está hoje? A gente pediu nosso registro, né? Nosso registro para existir como uma entidade, né? A gente também pediu nossa filiação à IFAGE. Aconteceu o congresso na Dinamarca, agora em julho a gente foi convidado para estar lá. O Brasil, a gente contou com um representante lá, o Daniel Azevedo. Ele foi representando o Brasil e lá a IFAGE sancionou, reconheceu a Rede Brasil de Jornalistas Agro, e hoje a gente faz parte da IFAGE. Que bacana. Então a gente faz parte da IFAGE. Nosso sonho é em 2028 trazer o Congresso Mundial de Jornalistas para o Brasil, né? E a gente está nesse momento de organização, né? A gente está chamando os jornalistas de agro para se associarem a essa entidade, né? É uma entidade apolítica. A gente reúne os jornalistas e a partir dessa reunião, né, dessa reunião de pessoas, a gente cobrir o que a gente precisa para ser melhor na nossa profissão. Então, eu tô deixando mais para o final para a gente falar sobre a Forbes, mas não vou conseguir, que eu queria te fazer umas perguntas sobre a comunicação. Isso. Vamos lá. A comunicação deixa eu falar antes, olha, todos os jornalistas agros estão convidados a fazer parte dessa rede. Que maravilha. E o ano que vem, eu sou presidente, por força do estatuto, para você registrar, você precisa ter uma diretoria, mas a primeira escolha de um presidente vai ser o ano que vem, quando a gente chamar as eleições. Então vamos fazer campanha já para você. Eu não vou entrar em política, não quero nenhuma polêmica, mas eu acho que hoje o desafio da rede quanto da sua posição dentro da Forbes seja o mesmo. Levar a verdade principalmente para o público urbano. Eu sinto que hoje, a gente vê que você ainda há pouco mencionou a questão dos influencers, que por vezes se torna um perigo, até na hora eu mencionei, que são perigosos de repente quando levam uma inverdade para as pessoas. E eu vejo que o agro tem hora que precisa muito ser levado com verdade. Você tem esse desafio dentro da rede ou mesmo na Forbes, essa responsabilidade? Olha, essa é uma responsabilidade do setor, né? Sim, mas é uma responsabilidade também do setor, é responsabilidade das empresas que cobrem o setor, né? Mas é uma batalha. É uma batalha diária. Porque a gente vê aí certas situações de situações. Eu recentemente conversei aqui com o pessoal de um projeto De Olho no Material Escolar, onde eles estão lutando aí porque o material escolar está trazendo algumas coisas preocupantes para nossas futuras gerações. E a sucessão do agronegócio é um negócio preocupante, né? E aí quando se leva informações, principalmente para o setor urbano, é muito complicado. A comunicação é algo muito... que necessita de cautela e cuidado. A comunicação é muito complicada porque no Brasil houve uma ruptura, né? Houve uma ruptura quando o Brasil se industrializou, quando o Brasil se urbanizou. Porque você não conhece praticamente ninguém que não tem um tio que foi sitiante, ou o próprio avô. Então, a gente hoje uma geração que tem aí por trás muita gente que saiu do campo, né? Enfim. Mas houve uma ruptura quando o Brasil se industrializou, porque o agro tinha uma imagem, né, de que você ficar no campo, você ser do campo era uma coisa atrasada, né? Então você vinha para a cidade, era uma demanda do Brasil
se Ser do agro industrializar. era falar errado, andar de calça rasgada. Às vezes sabe que até Jeca. eu tenho A um ideia pouco, do eu tenho um Jeca pouco terrível. eu não me sinto tão à vontade com festa junina, você acredita? Porque eu sou do agro e eu não sou daquele jeito. Eu não, minha calça não é cheia de remendo, eu não falo errado, não tenho dente preto. Então, assim, existe uma reconexão. É necessário na comunicação uma reconexão com esse Brasil rural, com esse Brasil que dá certo, né? Com esse Brasil com esse Brasil que preserva a sua reserva legal. Que tem muito produtor que preserva além da reserva legal. Ele tem uma área maior. Eu já vi muitas fazendas, que o produtor falou assim, olha, por mim, eu não desmataria mais nada. Eu posso, dentro da lei eu posso, mas eu não desmataria mais. Se ele ganhar para preservar que a árvore tenha mais valor em pé que deitada, né? As pessoas vão preservar. E, fora o que ele tem que preservar por lei. Né? Então, mas essa comunicação que é o perigo, porque você vê hoje a Europa, né, por vezes dando paulada na gente aqui, falando que o produtor rural brasileiro está desmatando, está queimando tudo, está fazendo. E essa responsabilidade de vocês é muito grande, de levar isso de forma correta. Olha, eu sempre tive na minha profissão que a informação muda o mundo. Né? Então você tem que informar. Né? Você tem que informar. E eu acho que a academia, eu sempre falo, a academia catequiza, né? Eu adoro conversar com o produtor, porque ele tem aquele no dia a dia lá, ele vai falar, se ele falar de pastagem, ele vai falar de pastagem a vida inteira e é lá que a gente vai pegar a informação. O comunicador, ele não catequiza, ele informa. Né? Então, a melhor maneira do agro ganhar, né, a sociedade é informar, e é uma tarefa diária, e não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa de um dia para o outro, porque a comunicação é uma construção, né? Você fala, você bate, chega uma hora que vira aquele... Mas você não acha que a comunicação fora do agro, por vezes, está dando muita paulada no agro de forma errada? E não deveria ter um contra-ataque, ou não sei qual que seria a palavra certa para te colocar aqui, de como nos defender nesse sentido? Então, você falou uma palavra fundamental, contra-ataque. Né? Eu acho que a comunicação no agro, ela não pode ser no contra-ataque. Né? Ela tem que ser proativa o tempo todo. Você não pode só se comunicar quando você é atacado. Ou quando tem uma coisa, um fato que não é verídico. Né? Eu vi muito tempo, nos últimos tempos principalmente, você separar o joio do trigo. Né? Vamos separar o joio do trigo? Né? Um cara que vai lá no local, que ele desmata ilegalmente, né? Esse cara não pode ser considerado um produtor rural. Esse cara vai contra, só que ele é confundido com o produtor rural, porque ele está lá. Esse cara, eu já vi falar, cadeia para ele. Se ele desmata, é ilegal. Concordo. Né? Então, separar o joio do trigo é uma coisa fundamental. Né? Eu acredito assim, e nós produtores rurais estamos juntos para combater esse cara que está fazendo legal. Sim. Porque é minoria, né, Vera? Olha, é minoria. Eu tenho assim, é episódico isso que aconteceu. Eu estava no Congresso do Algodão em 2019, antes da pandemia. Eu não vou falar o nome, mas eu queria entrevistar um grande produtor. Né? Eu falei, olha, você não quer falar comigo? Ah, não, acho que não. Aí fiquei lá, né? Dali a pouco ele empatando nas minhas costas, falou, vamos falar? Eu falei, vamos. Aí tinha umas informações que eu queria pegar nele, que era uma pauta muito bacana e tal. Eu estava conversando com ele, aí o telefone dele toca. Tinha 2 fazendas dele pegando fogo. Uma fazenda de soja. 2 áreas de soja pegando fogo. Né, que tinha pulado do vizinho para ele. Ele falava assim, eu odeio fogo. Né? Aí ele falou assim, aí começou a fazer conta lá, olha aqui, quanto de soja eu vou perder. Essa área de soja, né, que já era em plantio direto é uma coisa espetacular para o Brasil. Ninguém no mundo tem a área de plantio direto que o Brasil tem. Ele falava assim, olha, agora eu vou demorar 5 anos, né, para devolver para a terra a estrutura
física, né, que a gente construiu com o plantio direto. Isso vai abaixar a produção dessas áreas. Ele falava assim, eu odeio fogo, né? Então, assim, tem uma parte que é mentira. Esse produtor não quer fogo na fazenda dele. Se você vai para Goiás, por exemplo, nessa época, os produtores ali do Vale do Araguaia estão todos assim, de butuca em pé. Onde tem um foco de fogo ali, eles estão todos prontos para ir na fazenda do vizinho apagar. Né? Porque ele não quer mutirão, né? ele não quer que o fogo chegue na fazenda dele. Esse produtor não quer, porque o fogo na fazenda dele é prejuízo. Né? E agora, o fogo daquele que desmata ilegalmente, aquele tem que ser combatido, inclusive pelos produtores. Eu concordo plenamente. Eu acho que tem que, exatamente o que você falou, separar o joio do trigo. Onde está tendo o desmatamento errado, onde está tendo trabalho escravo, vamos lá combater. Né? Agora, não pode ter a informação errada, como eu vi com a Carol aqui na questão do material escolar, onde passa-se situações que não são embasadas no que acontece no dia a dia. São informações que talvez para uma época tinha sentido, hoje não tem mais. Né? Tinha representatividade no dado momento. Poderia ter num dado momento, não tem mais hoje. É a mesma coisa que a gente fala. É só atualizar. Né? Exatamente, a mesma coisa. Vou bater no Monteiro Lobato, né? Por determinadas mensagens que tem na obra dele. Monteiro Lobato é maravilhoso, né? Mas teve coisas na época que ele escreveu que hoje não casa mais, né? O que você acabou de falar, o Checa Tatu, aquela coisa todo rasgado, enfim, hoje não faz mais sentido. Porque assim, por que o agro do Brasil é espetacular? Primeiro porque ele usa muita tecnologia, sabe? Ele todo o maquinário, toda a parte de genética, isso tem atraído as novas gerações. Né? Se você pega a Europa, pega os Estados Unidos, a idade média dos produtores é muito mais alta que no Brasil. Exatamente porque trabalhar no campo hoje, você tá lá numa máquina, né, que ela é um mundo de tecnologia, um mundo de tecnologia, e isso atrai a juventude. E esse pessoal quer voltar para o campo porque faz sentido para ele, faz sentido fazer uma carreira. E isso é uma realidade do Brasil, uma realidade do agro brasileiro, ter essa juventude. E você está vendo uma crescente dessa sucessão no agronegócio? Eu acho que tem sucessores altamente ligados às modernidades, né? Por uma questão muito simples. O agro é um setor que precisa de tecnologia, é um setor que ainda vai desfrutar de muito ferramental tecnológico. Se você pensar em inteligência artificial, se você pensar em machine learning, se você pensar em edição gênica, né? Se você pensar em insumos biológicos, é uma revolução que já começou. Eu acredito assim... Esse ano, com a questão da Ucrânia, com os defensivos aí, já houve uma evolução no Brasil muito grande, muito. De se virar com o que tinha, né? E isso vai apertar mais ainda. Eu, assim, nos últimos 10 anos houve o agro dos últimos 10 anos é muito diferente dos agros dos anos 80. E a questão do fertilizante foi meses, talvez semanas, para criar novos artifícios para sobreviver ao agronegócio. O que vinha paulatinamente acendeu. Acendeu. Hoje os insumos biológicos, você pensar nos insumos, naqueles fungos, naqueles insetos, naquele tipo de material biológico que pode te ajudar na lavoura, hoje está todo mundo olhando para isso. Todo mundo. Vai substituir 100% do químico? Não vai. Não. Né? Pelo menos a tecnologia nos diz isso hoje. Mas pode mudar completamente daqui a pouco. Pode, mas esse é um mundo que eu fico imaginando daqui 10 anos, né? Puxa, como é que vai ser uma lavoura, né? Você queria ser sua neta. Eu queria ser minha neta. Eu também. Vamos ver muita coisa. E como é que foi a entrada na Forbes? Você estava começando, eu te cortei para voltar. E como é que foi esse chamado para a Forbes? Você estava
nesse momento estava onde? Eu estava na DBO fazendo aquela história da transformação digital, que digital. continua, graças a Deus, está lá, bonitinho, acontecendo. Eu nunca pensei em trabalhar fora do nicho. Do nicho, fora de plataformas da comunicação do nicho agro, né? Quando veio o convite, eu fiquei muito indecisa se eu iria ou não para a Forbes, né? Com medo de perder a essência de estar com o pé na terra. Isso também, né? Porque o jornalista de agro é aquele cara que vive na estrada, né? Aquele cara que está sempre viajando. Uma vez eu fui cobrada, mas vocês viajam muito. Tá? Eu falei, olha, o dia que plantarem soja na Paulista e boi na São João, a gente para de viajar. Então, assim, a equipe inteira viajando o tempo todo, né? Tem que estar lá. Então, assim, eu pensava, bom, por que eu iria para Forbes se eu não vou falar, né, a princípio, pro produtor? E a gente fala o produtor, evidentemente, mas o Você público... se especializou nisso, né? Em falar produtor. Eu me especializei nisso. Eu estava ali no mesmo nível a conversa, né? Aí eu pensei, bom, se o agro fala tanto em falar para fora, vamos para a boca do leão, vamos falar para fora, né? Que desafio, hein? E a Forbes tem isso, né? Ela tem lá os seus 6 milhões de seguidores no Instagram, enfim, é um case. Ela já falava para o agronegócio de alguma maneira? Esporadicamente, né? Não é que não falava para o agro, né? A agro estava dentro da área de economia, né? Certo. Então, anualmente, eles nos 2 anos anteriores à minha entrada, já tinham um especial de agro, né? E isso é normal no Brasil pela importância do setor. E aí, com a minha entrada, então, vamos abrir uma vertical agro. A vertical agro da Forbes no Brasil é a única no mundo, nos 28 países em que a Forbes está. Então, o Brasil é a única no mundo que tem uma vertical agro. E a gente fala para esse público que desgarrou, né? Que desgarrou do agro, né? A gente fala para o público. Eu adoro ver, por exemplo, matéria de agro nas outras editorias, né? Esses dias saiu uma matéria de agro, que maravilha. Tem uma matéria de agro na editoria de tech, tem uma matéria de agro em mulheres, tem uma matéria de agro na editoria de economia. Por quê? Porque daí é sair do seu nicho lá e tá lá. Evidentemente, eu quero que as pessoas venham até o Forbes Agro ali da editoria para ler, mas é muito bacana ver temas, né, que são de agro em outra editoria, porque pega um público que está fora do produtor, né? Que tá fora como que você vê a aceitação desse público de fora? Por exemplo, você mencionou aqui a questão de mulheres, né? Tem uma matéria do agro no setor das mulheres. Como é que é a aceitação disso para o público urbano que tá como na audiência de vocês? A gente monitora muito isso, né? Qual é a audiência? Existe uma curiosidade, né, da sociedade de modo geral para as coisas do agro que dão certo. Quando você faz alguma coisa, dá uma notícia, que aquilo pega na vida da pessoa, ela reage. Porque aquilo, sabe lá, a gente fez uma matéria uma vez que deu uma audiência terrível, que eram chinelos feitos de bagaço de cana, ou seja, de açúcar, né? E as pessoas, usa um chinelo que tem cana de açúcar, que tem açúcar ali no meio. Então, assim, eram coisas que, para esse público, não tinha relação, entendeu? E agora tem. Então, é você fazer essas conexões, né? Evidentemente, para ele... Porque desses 6 milhões de seguidores que você mencionou, uma grande maioria não é do agro diretamente, né? A grande maioria. A grande maioria. A gente está falando para um público... Totalmente urbano, talvez. Totalmente urbano. E quando você coloca uma matéria, por exemplo, daquela vaca que foi comercializada por 7 milhões de reais e tal, aquela história toda, como é a aceitação disso nesse mesmo público? Então, aí é a curiosidade, né? As pessoas têm uma curiosidade natural pela coisa, né? Realmente, até citou, teve Deve ter explodido na plataforma, explodiu, porque tem a curiosidade, né? Por que uma vaca, né, custa esse preço? Por que tá na casa do 1 milhão, né? Então, é explicar para
para esse público que é aspiracional, né? Que ele às vezes nunca nem teve do lado de uma vaca dessa. Provavelmente nunca teve na frente de um animal de genética, né? Mas explicar para ele que, por exemplo, quando você trabalha na genética, que você coloca uma arroba a mais, né? Se aquela vaca tem uma genética para dar uma arroba a mais, que ela pode transformar um plantel, né? Transformar um rebanho, né? E aquilo se torna carne de melhor qualidade no prato dele. Esse trabalho com essas vacas que tem um preço, que tem o seu preço genético lá em cima, que esse animal, ele no fundo vai trazer melhorias para a cadeia produtiva, né? Então isso é uma coisa muito distante da vida dele. Eu fico imaginando o tanto de meme que saiu em cima dessa vaca naquela ocasião. Muito. Porque aí deve ter se falado do valor do preço da carne, deve ter tido muita piadinha. Mas aí vem uma responsabilidade até sua, vou colocar isso aqui, de que mostrar que tem uma cadeia atrás dessa vaca, gerando empregos, gerando divisas, gerando uma série de coisas que uma única vaca vai produzir, né? Exatamente. É mostrar, né? Mostrar essas relações, né, do agro, que para ele é uma entidade abstrata, com o dia a dia dele, né? Com o dia a dia, quando ele vai no mercado, quando ele compra um pé de alface, quando ele compra um pedaço de carne, ou quando ele come um ovo, né? Isso é agro. Eu brinco muito, tudo é agro. Não, tudo é agro, claro. Tudo é agro. E é mesmo, né? Eu uso uma frase que é o seguinte: se você já se alimentou hoje, agradeça um produtor rural, não tem outra maneira. E outro que eu digo, pelo menos uma vez na vida você vai precisar de um médico, de um advogado, né, de um dentista. Agora, do produtor rural, você precisa dele todo dia. Então, e aí, quando você está na cadeia, quando tem uma abundância, que no fundo o mundo tem abundância de alimentos, você pode falar, olha, não está bem distribuído. Essa é outra discussão. Mas o mundo produz alimento, o Brasil é um celeiro, o mundo espera que o Brasil dê respostas, né, a essa produção de alimentos. Evidentemente, tem outros países buscando por tecnologia. Provavelmente daqui 10 anos, daqui 20 anos, vai ter produção na África, produção na Europa, no leste europeu. Mas o imediato agora, o Brasil está saindo na frente de produção sustentável, produção ambientalmente correta, produção que leva riqueza para o campo, que leva riqueza para a sociedade. O Brasil tem essa capacidade, né? E isso essa comunicação é que vai fazer com que a sociedade reconheça isso, né? Eu acho que cada vez mais. Você já vê uma diferença, tem como medir alguma temperatura no fato de desse 1 ano e pouco que você está dentro da Forbes, você conseguiu levar uma informação, você sente esse prazer de ter mudado alguma opinião, alguma coisa nesse sentido? É uma delícia. Assim, trabalhar com comunicação é uma delícia. Porque se eu tiver uma segunda vida, que eu volte como jornalista de agro, eu quero ficar por aqui. Tem essa aproximação, né, da Forbes ser um nome muito forte, né? Ele tem é um peso muito grande. É um peso muito grande, né? Então, uma marca dessa, ter o agro dentro, já quer dizer alguma coisa, né, da importância do setor. E colocar temas do agro, né? Então, coisas num local tão diverso, né? A gente como Forbes fala das mulheres, fala de money, as listas, né? As listas dos milionários, e tem um assunto importante que é o agro, né? Então a gente coloca um holofote, né? Tem um holofote dizendo, olha, Forbes também tem agro. Opa, tem muita curiosidade também de saber, né? Por que a gente está lá, o que a gente faz, né? Enfim, levar informação. Essa é nossa maior missão, né, como jornalista, é levar a informação correta, né? Agora, você também, no seu pessoal, tem um trabalho muito bacana de ativismo aí, de cães de rua, essas coisas todas. Você faz um trabalho legal com isso aí também, né? Eu gosto. Tudo que é vida animal, eu gosto. Eu acho que importante que eu vi que você
faz uma questão para adote um animal em vez de comprar e tal, uma coisa assim nesse sentido, né? Tem que tirar da rua, né? Tem. O animal... Os animais são seres importantes que entraram na vida da sociedade. Antigamente o cachorro dormia fora, né? Hoje o cachorro dorme na cama. O gato nem era um animal doméstico. Hoje é um animal presente na vida das pessoas. E assim, você adotar, levar para dentro de casa, também significa você cuidar, né? Existe todo um mercado de pet, né? Existe isso é agro também, né? Porque tem que plantar e colher para os bichinhos. Mas é importante, sim, você ter essa consciência de que os animais são seres que precisam de cuidado, né? E em qualquer lugar. Bem-estar animal no agro é um assunto da maior importância hoje. Maior importância. E esse bem-estar animal que você está mencionando, né, do agro, está trazendo resultados fabulosos dentro nas receitas e tudo mais. O mercado pet é gigante, né? E o mercado pet está aí voando, né? Tá voando. E aí, é o que você falou, que, né, adote, né? E cuide bem, importante é isso. Não adianta você falar, enjoei, vou jogar fora, não é assim, né? Tem que ter uma responsabilidade. Para mim, assim, você ter um animal de estimação numa vida urbana como a gente tem, é você ter uma conexão, né, natural, né, com esse mundo, né, que não é só humano, né? Você tem que ter uma conexão com a natureza, né? Animal é a coisa mais linda do mundo. Poxa, Vera, quero te agradecer aqui pela participação. Foi um prazer receber você aqui, é uma pessoa renomada, premiada e que tem uma história fascinante, uma história de vida muito bacana também. E muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. É isso aí. Agro 360 conversou hoje aqui com Vera Ondey. Ela é jornalista do Agro na Forbes Brasil e presidente da Rede Brasil de jornalismo? Jornalistas Agro. Jornalistas Agro. E só lembrando que o programa está na íntegra nas nossas plataformas de áudio, também no nosso canal do YouTube e com reprise no canal do Criador. Obrigado mais uma vez, Vera. Obrigada, até a próxima. E até a próxima, valeu.